Boa noite, irmãos. Eu me chamo Angélica. O tema da palavra de hoje é do medo à fé. Do medo à fé. Nós temos passado, todos nós, lidamos esse ano, há 1 ano e meio mais, né, gente, com a Covid. Nós temos passado situação de desemprego, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento nas nossas casas. E parece não, quero dizer para vocês que o diabo não cansa de atentar contra a nossa paz, contra a nossa tranquilidade. E não tem nada mais oposto do que a fé, do que o medo. O medo das circunstâncias, o medo da realidade, porque depois do medo vem o desânimo. Depois do desânimo vem a incredulidade. A gente começa a duvidar do amor de Deus. A gente entra numa espiral de preocupação com os problemas, que a gente começa a questionar, será que Deus não poderia ter agido já em relação ao Covid? Será que Deus não poderia ter feito alguma coisa para salvar algum ente querido? Será que Deus não poderia intervir imediatamente na situação financeira da minha família, da minha casa? A sensação é que, às vezes, Deus não nos ouve. E a gente tem que estar muito atento para quando essa mentira do diabo começa sutilmente a entrar na nossa mente. Porque nada mais triste do que um cristão, que se diz cristão, mas que esteja morno na fé. E Jesus disse que o que é morno, ele vomita. Então, meus irmãos, a convicção do amor de Deus é muito importante. Nesses momentos da vida adulta, que todos nós passamos, e não há, quero dizer para vocês que não há em parte nenhuma na Bíblia, algo que diga que nós, cristãos, não passaremos por dificuldades ou tribulações. Entretanto, essas dificuldades não podem abalar a nossa fé. E a palavra de hoje é um estudo, você que trouxe a sua Bíblia, ou você que vai abrir a sua Bíblia, é um estudo no livro de Abacuque. A maior dificuldade é você achar o livro de Abacuque na Bíblia. É um livro bem pequenininho, lá no meio da Bíblia. São só 3 capítulos. Mas a mensagem do profeta Abacuque, ela é extremamente atual. A Bíblia toda é atual. No livro do profeta Abacuque, trazendo o contexto para vocês, o povo de Judá tinha se esquecido de Deus. Líderes, o governo oprimia o povo, era um povo muito sofrido, não havia provisão, havia desgraça e havia ainda uma ameaça, a ameaça de invasão pelos assírios. E o profeta Abacuque se viu diante de um dilema. A realidade parece que não há Deus sobre esse povo. Embora esse seja o povo que Deus disse que era escolhido desde Abraão e que tinha promessa sobre esse povo, mas a realidade era de assustar Abacuque. Isso mexia com a fé dele, porque ele sabia quem era esse Deus. Esse Deus que tinha aberto o Mar Vermelho. E aí, capítulo 1 de Abacuque, versículos 2 e 3 diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio é suscitado. Esses 2 versículos demonstram um homem de Deus desesperado. E perplexo também, como se diz: Senhor, eu oro e tu não me escuta.
Quem já teve essa sensação? Senhor, tu não está vendo que a minha vida está um caos? Abacuque está dizendo. Senhor, tu não está vendo a violência, a opressão, a iniquidade? Está tudo isso diante de mim e o Senhor parece que está alheio. É isso mesmo, Senhor? Abacuque não entendia porque Deus parecia não responder. Tanto que ele diante de Deus, com uma sinceridade, com um coração aberto, ele diz: até quando, Senhor? Até quando tu vai te manter distante do teu povo? Mas Deus respondeu. E ele sempre responde. Só que a resposta de Deus deixou Abacuque mais perplexo ainda. Em Abacuque 5:6, Deus responde. Porque ele nunca deixa de ouvir a oração de um justo. E Deus responde assim: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não acreditareis quando for contada. Pois eis que suscito os caldeus, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. É difícil de entender essa linguagem de Abacuque, mas então o que Deus está dizendo para Abacuque? Você está orando para que eu intervenha no sofrimento do povo, mas eu tenho algo para te dizer: vai piorar. Vai piorar porque eu estou chamando os caldeus, os babilônios, para invadir aqui Israel. Antes das coisas melhorarem, podem ficar pior. Deus está dizendo: o tempo todo eu estou ouvindo a sua oração, mas eu ajo. Os meus planos são muito diferentes dos seus. O que é óbvio para você, o que Abacuque esperava? Que o Senhor viesse e providenciasse um avivamento naquele povo. E isso foi, Abacuque ele é contemporâneo do profeta Jeremias, e isso então é mais ou menos na mesma época que antecede a invasão dos babilônios, que são os caldeus, e eles então levam o povo de Israel para a Babilônia. E lá em Jeremias a gente vê que Deus diz assim, ó: vocês vão ficar lá por 70 anos. Isso faz a gente pensar que o caminho de Deus para tratar o nosso coração, ele é singular. Nem sempre a gente vai ser respondido nas nossas orações como a gente quer. Então, meus irmãos, às vezes antes de melhorar, pode piorar. Mas Deus continua no controle. Abacuque, desesperado. O povo escolhido por Deus ia ter a terra invadida por um povo pagão, ímpio, que iria castigar ainda mais o povo. Imagina como é que fica o emocional de uma pessoa que está orando, esperando as coisas melhorarem e as coisas aparentemente parecem piorar. Além de a gente achar que Deus nos abandonou, Deus ainda mexe nas coisas que aparentemente aos nossos olhos ficam piores. E essa palavra nos ensina que os caminhos de Deus são misteriosos e muitas vezes não são de fácil compreensão humana. Primeiro ponto: pode parecer que Deus está silencioso. Parecer, meus irmãos, veja bem. Tem circunstâncias de caos na nossa vida que são simplesmente testes de Deus. Testes da nossa fé. Aparentemente Deus está silente. E a gente tem uma mania de entrar em ansiedade porque a gente estabelece para Deus como a gente quer as coisas e em que tempo a gente quer as coisas. A nossa velha mania de nos colocarmos no lugar de Deus. E um dos grandes testes da atualidade, da modernidade, é descansar em Deus e entregar para Ele a nossa ansiedade.
2 Pedro 3:8 diz assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quem disse que tem que ser no teu tempo? A grande mentira do Satanás é essa, que Deus nos abandonou, e Deus está sempre trabalhando a nosso favor. Foi um tempo preciosíssimo demais, o tempo que o povo de Israel passou na Babilônia. Um tempo que eles aprenderam que nenhum ídolo, nenhum falso Deus poderia fazer por eles o que Deus pode fazer. Aquele povo que tinha escolhido Deus, escolhido outros deuses, estava colhendo, na verdade, o que haviam plantado. Então, o segundo ponto, a primeira coisa, aparentemente, Deus está silencioso. É uma mentira achar que Deus não está agindo porque Ele não responde no seu tempo. Descansar em Deus é entregar a nossa ansiedade. Segundo ponto, que o livro de Abacuque nos mostra, Deus tem formas inesperadas de responder às nossas orações. Às vezes as coisas têm que ficar pior para melhorar. Então, além de parecer que Deus não responder, quando Ele responde, ele parece que Ele responde de forma errada. Não, Senhor, não era assim. Eu estava pedindo para o Senhor organizar a minha vida financeira e o Senhor e sobreveio o desemprego. Eu peço para o Senhor aumentar a minha fé e vem sobre mim uma doença. Deus disse, eu estou respondendo a sua oração, mas da minha maneira. É muito importante a gente entender que Deus não entra numa caixinha como a gente pensa as coisas. É fora da caixa. Pense agora numa situação que Deus está trabalhando algo no seu coração, que é total. Ele dá um testemunho que durante meses parecia que Deus tinha entregue ele a Satanás. Ele foi tentado e provado além da sua compreensão. E no final, ele diz que Deus respondeu a ele aquelas orações daquele modo. Deus havia permitido que esse poeta descesse às profundezas para ensinar-lhe a depender inteiramente dele. Depois que ele aprendeu a lição, o Senhor o tirou daquela prova. Tem algo que eu aprendi na minha vida cristã, que os nossos testes se repetem enquanto a gente não aprende a lição que Deus quer nos dar. É simples. A gente que anda com problemas repetidos na nossa vida, problemas que se repetem, parece que a gente cai. O diabo não é criativo, ele nos apresenta sempre a mesma tentação, onde o nosso coração é fraco. A gente só rompe quando a gente verdadeiramente entende qual é o teste. Então a gente não pode prescrever as respostas para Deus e achar que nessa situação de dificuldade Deus não está falando ou Deus não está agindo. Pode ser que hoje mesmo tenha um exército caldeu, um exército babilônico na sua vida. Que Deus suscitou, Deus chamou, porque Ele chama o que Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser, Ele é soberano. Cabe a você interpretar. E é um princípio fundamental da vida cristã, que quando a gente está falando de Deus, a gente tem que estar preparado para o inesperado. Deus não é óbvio. Até mesmo Jesus Cristo, algo que me chocou por muito tempo quando eu lia, depois que Jesus Cristo foi batizado, se você olhar lá na palavra, nos evangelhos, a Bíblia diz assim, depois do batismo, ele foi enviado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Como assim? O próprio Deus, Jesus Cristo foi enviado e foi aprovado. Meus irmãos, a prova está esperando a sua aprovação. Virar o ciclo.
Quantas provas se repetem na nossa vida e a gente cai e não entende a lição. E Deus usa o que Ele quiser, porque Ele está no controle da nossa história. E o objetivo dele sempre é tratar o nosso coração. Deus não divide a sua glória, e tem algo que Deus odeia. São corações idólatras. São corações que buscam resolver os seus problemas longe de Deus. Nossa maior tendência do mundo moderno é achar que dinheiro resolve todos os nossos problemas antes de Deus. A gente tem que aprender com os problemas a colocar as coisas no lugar. Quando Deus suscita os caldeus, o povo babilônico, Ele está dizendo: toda a história está sob meu controle. Eu não sou um Deus somente dos cristãos. Sou um Deus de todo mundo. Eu controlo todas as coisas, inclusive hoje. A pandemia não é uma surpresa para Deus. Tudo está no controle de Deus, a história segue um plano divino e tudo tem propósito. E a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como é que a gente lida com os problemas, sabendo que Deus não é óbvio e que isso mexe com a nossa fé? E se mexe com a nossa fé, nós corremos o risco de começar a andarmos inseguros e daqui a pouco incrédulos. Primeiro, tudo ocorre conforme a vontade de Deus, no tempo de Deus, e Ele age como Ele quiser. Segundo, quando a gente tem um problema, e é isso que o livro de Abacuque fala, todo problema precisa ser julgado à luz do grande e eterno, glorioso propósito de Deus. Meu irmão, se você está com algum problema, em nenhum momento você tem o direito de achar que Deus te abandonou. Você tem duas opções. Ou você se coloca numa condição de vítima ou de incrédulo diante de Deus, achando que foi abandonado por Deus, achando que Deus não está contigo, que Deus não te ama, que Ele morreu na cruz por todo mundo, menos por você. Ou você toma essa postura, ou você toma uma atitude de um crente maduro, que diante do problema você diz assim: o que é que Deus está querendo me ensinar com isso? O que há em mim que precisa de correção? O que há no meu coração que Deus quer transformar com essa situação? Onde foi que eu errei para Deus permitir que isso esteja acontecendo? Quais são as coisas que Deus quer mudar de lugar na minha vida? Todas essas perguntas, elas são necessárias porque o ponto central delas é o seguinte: nenhuma situação da nossa vida, nada nos afastará do amor de Deus. Amém, igreja? Nada nos afastará do amor de Deus. Se Deus respondesse às nossas orações conforme o nosso coração quer, nós seríamos crentes infantis, mimados e imaturos. E não é isso que Deus espera de seu povo. Onde eu errei? Ou o desespero te pega e tu fica cego, ou você faz esse exercício de fé. Quando uma situação desesperadora acontece, ou o velho homem volta a ira, volta o descontrole, volta a gritaria, a impaciência. E onde é que fica esse caos? Quem começa a experimentar o caos? A sua família. E se as coisas não estão bem em casa, eu duvido que no seu trabalho você consiga trabalhar direito. Esse é o exercício da nossa fé. Deu um problema, a tendência é o desespero, a tendência é o velho homem, a tendência é agir na carne. Por que Deus te parou, irmão? Para e pensa. Quanta gente nessa pandemia que achava que a sua renda, os seus recursos vinham da força do seu braço, e Deus parou.
e nós sobrevivemos porque é Ele que nos sustenta. Quanta lição nós aprendemos nessa pandemia. Meus irmãos, nenhum problema pode nos desnortear ou fazer com que a gente duvide de que Deus está conosco. Assim como Ele fez com o povo escolhido, Ele pode estar mandando um exército caldeu, babilônio, para a nossa história. Quando Deus demora para responder nossas orações, nós estamos sendo testados na nossa fé, no nosso egoísmo. Então, todo acontecimento da sua vida, deixe o Espírito Santo falar o seu coração agora. Aquele problema que você não está sabendo lidar, ou que tem se repetido na sua vida. Faça esse exercício, faça essa pergunta para Deus. Faça em oração no seu quarto secreto. E o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Terceiro ponto. Pare para pensar. Tiago 1, 19 e 20 diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, mais tardios ainda para se irar. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O descontrole emocional vai fazer com que você não pare para pensar, que você faça dívidas, que você tome decisões erradas, decisões que não foram dirigidas por Deus. Vai fazer com que você não consiga orar, não consiga raciocinar, não consiga pensar, não consiga submeter a sua vida a Deus. Então, antes de ser pronto para falar, para reclamar, para murmurar, que comecei a dizimar, minha vida financeira começou a dar errado. Cuidado. Fé. Teste da fé. A primeira coisa a fazer é ponderar. Quarto ponto. Reformule princípios básicos. Às vezes, esse aqui é o problema. A gente fica assim no problema, ó. Foco total no problema. A gente precisa se anteceder um pouquinho. Abrir um pouquinho o foco. Quando a gente sai um pouquinho do olho do furacão, como o meu marido volta e meia, ele diz que está no olho do furacão, pega o Christian pelo braço e sai do olho do furacão, olha de longe. Olha mais de longe. O que você não está vindo, o que você não está conseguindo enxergar no todo? Que você está tão focado aqui e você não olha o todo. Quando a gente tem problemas espirituais para resolver, ou qualquer outro tipo de problema, dar uns passos atrás e olhar para os princípios são muito importantes. Isso nos leva a uma questão de autorresponsabilidade. O povo de Israel, o povo de Judá, ele estava colhendo algo que plantou. E existe um princípio, meus irmãos, que a gente tem que levar muito a sério. É o princípio da semeadura. A palavra de Deus diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Grande parte dos problemas cristãos, e hoje eu tenho o meu ministério independente, que não é da igreja, trabalho com pessoas de todo o Brasil. E eu posso dizer para vocês, meus irmãos, a maioria dos problemas que as pessoas passam são decorrentes de quebra de princípios bíblicos.
Pessoas que estão com a vida financeira bagunçada, por quê? Porque quebra o princípio da mordomia. O que é o princípio da mordomia? Tudo é de Deus, não é meu. Eu administro. E não só na vida financeira. A família que Deus te deu, a esposa que Deus te deu, Ele te deu para você ser mordomo, para você cuidar. Não é seu. Aí a gente vê casamentos destruídos por falta de mordomia. De cumprir um princípio intencional de amar e de honrar a esposa. Famílias destruídas porque filhos não honram pais. Princípio quebrado. Volto a falar de problemas financeiros por falta pela quebra do princípio da fidelidade, do dízimo. Quebra do princípio da semeadura. Meus irmãos, responsabilidade e amadurecimento, coisa de cristão adulto e responsável. A gente não pode ser mimado e dizer, Deus, eu não saio dos meus problemas financeiros. A minha mulher está tão fria comigo. Por quê? E uma frase que eu ouvi, pastor Luciano Subirá, tenho certeza que todo mundo admira o pastor Luciano Subirá. O princípio que você quebra, quebra você. Experimenta estudar sobre princípios bíblicos. O que Deus diz sobre casamento? Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que a palavra diz sobre filhos? Pais, não irritem vossos filhos. Filhos, amem, honrem seus pais. O que a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre mordomia? Gente, Bíblia. Estou copiando aqui, o Christian fala muito, né? Isso aqui, palavra de Deus, não é um livro de sugestão. Isso é um manual de vida. É um manual de vida. Quantos leem manual quando compram um aparelho? A gente não lê manual. A gente instala conforme a gente acha que é. Essa é a metáfora da vida. Aí não liga, não funciona. Novinho, já liga para a loja lá. Aí o pessoal da loja, mas a senhora seguiu os passos do manual? Ah, eu achei que era assim, mas não consultou o manual. E achou que está fazendo certo e está fazendo errado. E está aí, está colhendo o quê? Está colhendo os frutos da desobediência. Está colhendo frutos de rebeldia. Está colhendo frutos de fazer o que quer da vida. Nós temos um pai. Uma vez eu falei isso no culto de mulheres. Quem aqui não colecionou problemas da vida porque a mãe disse? Não faz isso. Aquela pessoa não serve para ser tua amiga. Não se relaciona com fulano que não vale nada. E aí você teve que provar para ver. Então com Deus é assim. Esse princípio da soberania de Deus, da paternidade de Deus, não falha, mas a gente é teimoso. A gente acha que sabe como fazer. Então na verdade, as coisas têm que piorar para melhorar. Porque o povo ali talvez não tivesse aprendido ainda as consequências. Mas tem um princípio que Abacuque se lembra. Para aí. Está esse caos aqui. Deus está mandando vir os babilônios. Mas tem um princípio que fez Abacuque se manter com os pés firmes na rocha. Abacuque lembrou que Deus é fiel. Deus é fiel. Não esquece quem é o teu Deus. Não esquece de onde Ele te tirou. E Abacuque 1, 12, 13. Depois de Abacuque ouvir que as coisas iam piorar, ele diz, não é tu, Deus, desde a eternidade, o Senhor, meu Deus, o meu santo, nós não morreremos. O Senhor, para juízo, puseste este povo, e tu, ó rocha, o estabeleste para correção. Tu que és puro de olhos, que não vedes o mal, e que não podes contemplar a perversidade, porque olha para os que procedem aleivosamente, te calas, enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo que ele. Abacuque aqui está recordando quem é Deus. É muito importante, quando a gente está passando por um deserto, quando a gente está passando por uma prova, Deus é fiel. Morreu por mim. Se lembrar do sacrifício da cruz.
e que minhas orações serão ouvidas. Eu estou seguro, está dizendo aqui Abacuque, eu estou seguro que Deus é fiel e por sua causa eu e o nosso povo não seremos exterminados. Tu és puro de olhos, diz o versículo 13. Não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Então uma coisa é certa, eu sei que Deus odeia o pecado e sei que Deus me ama, que Ele me salvou. E nós acreditamos na eleição, na escolha dos filhos amados. Não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te chamou. Muda, né? Nunca escolhi, não, nunca. Mas se ainda assim, eu sei que Deus está agindo em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Se ainda assim, eu sei que Deus responde a forma que Ele quer, fazendo a coisa pior que Ele dele. Se ainda assim, eu lembrando que talvez tem princípios bíblicos que eu não esteja cumprindo, porque minha vida, esse problema, tem apenas uma colheita daquilo que eu não estou sendo obediente, que eu estou sendo rebelde. Se ainda assim eu lembrar que Deus é fiel, eu tenho mais uma saída. Se ainda assim meus problemas não forem resolvidos, a saída é fazer como Abacuque fez. Fazer como Jesus fez. A saída, meu irmão, minha irmã, é entregar o problema para Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus orou ao Pai dizendo: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é uma oração de entrega de Jesus Cristo. Abacuque resolveu esperar em Deus. Levou a Deus o problema que ele não entendia. Eu não entendo. Eu fiz todos os exercícios que a gente falou antes, mas eu ainda não consigo entender. Então, Deus, eu vou te entregar com reverência. Abacuque 2, versículo 1 a 4 diz assim: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. O importante, então, agora, Abacuque compreende que o que compete a ele fazer é esperar em Deus. Espera em Deus, entrega o problema para Deus, se desliga do problema. Uma vez que a gente confia o problema para Deus, a gente não tem mais por que nos preocupar. Ajoelhamos, contamos para Deus o que nos preocupa, faça isso na sua casa. Dizemos para Deus que nós estamos com uma dificuldade, não conseguimos resolver. Pedimos em oração para que Deus trate esse problema. Só que o que o cristão faz? Ele se levanta e continua murmurando o problema na mente. Ou seja, não entregou nada. Laís e Tef, vem aqui um pouquinho. Só para ficar bem didático. Que é Deus e aqui o problema, tá? Só uma brincadeira, Tef. Aí a gente ora e diz: Deus, eu te entrego o meu problema. Senhor, põe luz. Essa situação que eu não consigo resolver, que eu não entendo por que está acontecendo na minha vida. Deus, eu não quero mais me preocupar com isso, eu não quero mais andar ansioso, porque eu sei que Tu é fiel, que Tu é soberano e que Tu vai dar solução, a melhor solução para isso. Amém? Aí, ao invés de eu deixar o problema com Deus e mudar o foco dos meus pensamentos, eu levanto da oração agarrado com o problema. E vou lá e encontro a irmã Sinara. Sinara, olha aqui. Meu problema, Sinara. O que eu faço, Sinara? Aí depois murmuro para outra pessoa. E vou murmurando agarrada com o problema. Ou seja, nunca entreguei nada para Deus. Nunca entreguei nada para Deus. O meu foco, que nem eu fiz com a caneca antes, está aqui. Deus está lá acenando. E eu não estou vendo nada. Está dando solução?
está dando estratégia, está dando ideia, e eu estou aqui, agarrada. Agarrada com o meu problema. Sendo que o problema está com Deus. E eu descanso. Esse é o exercício. Podem sentar, meninas. Muito obrigada. Palmas para Jesus pela vida das meninas. O que Abacuque fez? Ele foi para a torre de vigia. Senhor, o problema está contigo. Estou sentado na torre de vigia esperando o que você vai fazer, o que o Senhor vai fazer. E aí, lá no Novo Testamento, Filipenses 4, 6, 7, a gente entende porque o Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Toda vez que a gente anda ansioso, a gente cai no pecado da idolatria. Por que eu estava fazendo aqui, carregando a Stephanie para cá? O meu problema passou a ser meu Deus. Ao invés de estar com os olhos no Senhor. Andar ansioso é cair em idolatria, é idolatrar o problema. Na verdade, o que eu estou dizendo? Tá, Senhor, eu até fiz essa oração, mas eu não confio muito que Tu vai resolver, eu vou ter que dar o meu jeito. Sejam, e aí a palavra continua. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graças. E então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Quem não quer viver assim? Quem não quer viver com essa paz? Mas precisa desse exercício de verdade, de fé, não da boca para fora. Eu entreguei para Deus, mas está se comportando como se não tivesse entregue para Deus. Aguarde uma resposta de Deus. Abacuque diz que ele vai vigiar para ver. E tem uma frase, um versículo de Abacuque, que ele é mencionado pelo apóstolo Paulo e nos evangelhos, que diz assim: o justo viverá pela fé. Esse versículo originalmente é de Abacuque. O justo viverá pela fé. Ou seja, meu irmão, você que é crente, você é crente de verdade, você tem duas opções. Ou melhor, você só tem uma. Mas tá bom, vou dar a outra. Ou a gente anda na fé, ou a gente anda na incredulidade. Ou a gente crê que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus está no controle, que Ele está tratando a situação, e eu faço orações de súplica, e entrego o meu problema para Deus, e confio em Deus, e sondo o meu coração a respeito das coisas que Deus está tratando. Ou eu caio em incredulidade, em desespero, ira, rebeldia, vingança. Tomo decisões que não têm nada a ver com Deus, contraio dívidas, xingo, brigo. É que eu estou nervoso. É que eu estou com problema. Não fala com o pai hoje porque ligaram lá do banco. Aí a família já fica com: como é que está o pai hoje? Como é que está a mãe hoje? O pai está descansando em Deus? A sua casa, os seus filhos veem que você descansa em Deus? Então, as nossas crenças, ou a nossa fé ou a nossa incredulidade dominam a nossa vida. Ou você entende que Deus é fiel e que Deus está no controle das coisas, ou que você precisa controlar as coisas. O justo viverá pela fé. Eu descanso em Deus. Pode subir o louvor. E no final, tem uma das passagens mais lindas, porque aquele que descansa em Deus, no capítulo 3, no último capítulo de Abacuque, depois de passar por tudo isso, qual é o aprendizado de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da videira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, ainda assim eu me alegrarei no meu Deus. Exultarei no Deus da minha salvação. Você consegue adorar a Deus dessa forma, meu irmão? Você consegue ter uma fé a esse ponto de dizer ainda
que é ainda que a figueira não floresça, ainda que pareça dar tudo errado? Eu confio que o meu Deus é fiel e Ele é o Senhor da minha vida. Qual é a evidência da nossa fé? É a nossa capacidade de fazer essa oração e ficar firme em Cristo Jesus, em obediência, respeitando os princípios bíblicos, andando nos caminhos do Senhor, experimentando esse amor que não nos desampara, porque depois do tempo previsto, dos 70 anos, Deus trouxe o povo de volta. Ou seja, o nosso deserto tem fim. O nosso deserto é tratamento de Deus. O nosso deserto é a nossa prova e seremos aprovados. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Eu oro, Espírito Santo, que por essa palavra o Senhor toque corações que precisem desse aumento dessa fé, dessa vida cristã madura, responsável, que eu entenda, Pai, que princípios quebrados quebram a minha vida. Eu quero andar na Tua palavra, eu quero ter a convicção, Jesus, põe a convicção no meu coração de uma fé sobrenatural. Faz essa pergunta para Deus hoje. Deus, o que Tu quer me ensinar? Vamos fazer essa oração de entrega hoje. Senhor, eu quero Te entregar esse problema que perturba a minha vida. O meu casamento, a vida de um filho, aquela pessoa que eu oro por salvação, o meu futuro profissional, a minha família. Fale com Deus nesse momento. O que o Senhor precisa entregar? O que você precisa entregar para Deus? Com sinceridade. Peça para o Espírito Santo te encher com uma fé que transborda, para que você não tenha medo dessa entrega. Entrega para Ele. Entrega. E canta, ainda que a figueira não floresça. Se alguém entende que essa palavra falou muito com você e que você quer uma oração específica, uma oração a respeito de incredulidade, uma oração a respeito de medo, de problemas que você tem passado e não está conseguindo entregar, e que você quer dar esse passo, nós queremos orar com você. Apenas confie e venha aqui na frente, que nós estaremos orando. A palavra de Deus diz que Ele endireitará as nossas veredas. Se tem alguém que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, quer fazer isso nessa noite, quer entregar a sua vida para Jesus, para que Ele endireite as suas veredas, só erga a sua mão também. Nós vamos orar com você. E Deus me fala algo no meu ouvido e diz assim: abraça essa pessoa do seu lado e diz para ela assim, ó: eu conto com você na minha caminhada de fé. Eu preciso de você na minha caminhada de fé. Fala isso. Eu preciso. Obrigada, meu Deus, por essa noite. Eu oro por uma semana abençoada, por uma semana de resoluções. Que você saia daqui fazendo essa pergunta para Deus: que decisões eu preciso tomar? Obrigada, Senhor. Estamos despedidos.